Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar. Diga, ele reparou o altar. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes, derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos discorrer nesta noite alguns textos. Nós estivemos a semana passada na cidade de Nova Mutum, em uma mesa com pastores e pastores de diversas cidades do estado. Estavam ali presentes, abrindo o coração, confiando uns aos outros a responsabilidade de serem pastoreados. Mas algo ficou muito marcado no meu coração, foi quando o Senhor ministrou uma palavra na minha vida sobre o altar. E eu quero compartilhar com você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, aquilo que Deus tem dirigido, aquilo que Deus tem ministrado sobre as nossas vidas, porque hoje eu quero tempo para que nós coloquemos lenha e para que Deus se manifeste com fogo neste altar. A única maneira de vencer os altares construídos por Baal é construindo altares maiores que os altares estabelecidos por Baal. Elias, nesse texto, está indignado com a nação de Israel. Elias está inconformado com a situação do povo. Elias está inconformado com a direção em que a nação está recebendo e como eles estão sendo governados, tanto no âmbito monárquico quanto no âmbito espiritual. Porque quando Acabe se casa com Jezabel, o texto diz assim: e Acabe se tornou pior do que o seu pai. Mas para você entender a ideia de pior do que o seu pai, você precisa entender que antes de Acabe, quando o rei Onre, pai de Acabe, reina, o próprio Deus diz assim: e Onre foi o pior rei da história. Se Onre foi o pior rei da história e Acabe se tornou pior do que o seu pai, agora já conseguimos entender o estado em que a nação está. O governo da nação de Israel está indo de mal a pior. Bosques são abertos no meio da mata para que altares a Baal sejam construídos. E quando esses altares são construídos e estabelecidos, a palavra de Deus diz que Deus levanta um homem chamado Elias. E Elias é intitulado pelos teólogos como profeta do fogo. Elias se levanta, se posiciona como profeta. E talvez abra um leque aqui para fazer essa observação. E talvez seja um dos maiores problemas que nós estamos vivendo no tempo odierno, seja a falta de profetas se manifestando em nosso meio. Porque nós estamos vendo coaches, treinadores, mentores, estamos vendo todos os tipos de títulos, mestres, doutores, assumindo a tribuna. E não sou contra nenhum, porque cada um age de acordo com seu
conhecimento e nos instrui em uma área da vida. A minha preocupação é com os profetas que estão sendo extinguidos do meio do altar. Porque quando os profetas são extinguidos, a voz de Deus se manifesta com menos frequência. E quase sempre que a voz de Deus se manifesta, é para trazer uma repreensão. Quem está me entendendo? Você vai perceber isso quando Deus se revela a João, escrevendo as 7 igrejas da Ásia. De 7 igrejas, apenas 2 igrejas é que Deus não traz uma repreensão. As outras 5 é repreendida por Deus por causa das suas ações. E aí fica claro isso aqui para você compreender em nome de Jesus. O problema é que a nação está indo de mal a pior. A nação está vivendo um colapso estrutural, financeiro e espiritual. Então Deus levanta um profeta, o posiciona, e esse reposicionamento é automaticamente aceito pelo próprio profeta Elias. E quando o profeta se posiciona, Deus tem uma mensagem. Olha para quem está perto de você e diga: quando o profeta se posiciona, Deus tem uma mensagem. Você pegou? Diga: quando o profeta se posiciona, Deus tem uma mensagem. Toda vez que o profeta se posiciona, há uma mensagem de Deus para ser entregue. O profeta Elias se posiciona, e quando ele se posiciona, Deus traz uma mensagem. E a mensagem de Deus é para Acabe. Diga a Acabe que se ele não mudar o comportamento dele, se ele não mudar a ação dele, se ele não mudar a estratégia dele, eu vou visitar a nação. E eu vou trazer sobre a nação um juízo, por causa da forma com que Acabe está lidando com a nação. Você está comigo? E a Bíblia Sagrada diz que Elias precisa fugir, porque Acabe fica irado, Acabe fica indignado. Por quê, pastor? Porque Elias não vai em um gabinete, Elias não vai em um escritório dizer: Acabe, preciso falar pessoalmente contigo. É uma festa que Acabe está dando para mais de 1000 príncipes e governadores. E é diante desses 1000 príncipes e governadores que Elias tem uma mensagem para Acabe. E ele diz assim: vive o Senhor Deus e vive a minha alma, perante cuja presença estou, que eu não vou deixar de falar o que Deus me mandou dizer. Ele está dizendo: esse nível de pessoas que está te rodeando não vai me impedir de te entregar a mensagem. Vamos resumir o que eu estou tentando fazer você entender aqui há uns 10 minutos. O problema tem sido justamente esse: altares estão em ruínas, altares estão em desgraças, porque quem precisava se posicionar como profeta não está se posicionando como profeta. É muito bom nós ouvirmos uma palavra apostólica de consolidação, mas quando o profeta aparece no cenário histórico, quase sempre o profeta vai trazer uma palavra de repreensão. É a nação que saiu do eixo, é a nação que saiu do caminho, está sendo empurrada agora pela palavra profética para a direção certa outra vez. E o que falta na nossa geração? Uma geração cheia de doutores, de mestres, de coaches, de treinadores, de palestrantes. O que falta hoje são profetas. Elias se posiciona como profeta, entenda isso. E quando ele se posiciona como profeta, Deus tem uma mensagem para a nação. E quando Deus tem uma mensagem para a nação, então Deus pretende se manifestar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor. Quando
O Senhor usa o profeta Elias, Elias tem que fugir. Elias vai para junto do ribeiro de Querite. Ali Elias fica por um tempo sendo alimentado por corvos, até que a água do ribeiro se seca. E Deus havia dito através do profeta Elias: não vai cair chuva mais sobre a terra, segundo a minha palavra. E a Bíblia Sagrada diz que o profeta Elias agora vai para o ribeiro de Querite. E no ribeiro de Querite, por falta de chuva, seca as águas que tem ali. Então ele é chamado por Deus aí a um lugar chamado Serepta. E quando ele chega em Serepta, ele é cuidado, ele é alimentado por uma viúva que não tinha o que comer. Diga comigo: aonde há profeta, há provisão de recursos. É por isso que Jesus, quando envia os 72, diz assim: quem trata o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Você está pegando aí, irmão, em nome de Jesus? Eu estou doido para pregar, mas não é impossível pregar sem essa introdução. É por isso que tem gente mendigando, é por isso que tem gente vivendo uma vida porque ele não trata o profeta na honra de profeta. Se o profeta traz uma mensagem, ele emburra, ele fica bravo, ele vai embora para casa: não vou voltar mais no culto, vou sair dessa igreja. A Bíblia diz que só recebe o galardão de profeta quem trata o profeta na qualidade de quê, irmão? Tem gente me entendendo? Semana retrasada eu falei sobre alinhamento e autoridade. Eu vou dar continuidade nisso aqui. Tem muita coisa para desenrolar aqui. Deus está querendo revelar algo grandioso nesse lugar, e você precisa começar a compreender que portais estão sendo abertos para que nós acessemos o reino de Deus nesta terra. Vamos para frente. A Bíblia Sagrada diz que o profeta chega na casa da viúva, e ela está pegando lenha, e diz, o texto que ele chega e diz: faz um bolo para mim. E ela diz: não tem como, porque se eu fazer para você, falta para o meu filho e para mim. E se faltar para mim e para o meu filho, a gente morre hoje ainda, porque nós estávamos programados para morrer daqui uns 3 dias. Porque era o último bolo que nós íamos comer, e no máximo nós vamos viver isso. O profeta diz: faz primeiro para mim, e depois faz para você e para o seu filho. E a Bíblia diz que ela ouve a palavra do... E outra chave aí, irmão. Ela ouve a palavra do... E quando ela ouve a palavra do profeta, ela faz bolo para ele e traz. Mas ela diz que tinha um punhado para fazer um bolo só, e ela fez o bolo para Elias. Quem faz bolo sabe disso, irmão. Tem a medida certa. Se faltar na medida, dá errado. Agora ela volta, depois que dá o bolo profeta, e pensando: e agora, o que nós vamos comer? Mas o profeta disse que eu e o meu filho comeríamos depois. E a Bíblia diz que sucedeu-se que vários e vários dias ela voltava na farinha, na panela de farinha e na botija de azeite, e tinha lá farinha. A Bíblia diz que transbordou, a Bíblia diz que derramou, a Bíblia diz que não faltava. O problema é que está levantando uns profetas mentirosos aí, irmão, dizendo que vai transbordar, vai derramar, vai sobrar, vai ter para você. Aí depois você fica desacreditado na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque o profeta falou que ia despejar de caminhão lá na porta de casa as bênçãos, mas as bênçãos de Deus só chegam na medida certa. Quem está me entendendo, irmão? Eu posso continuar? Glória a Deus. A Bíblia diz que Elias, voltando 3 anos depois, impulsionado por Deus, a Bíblia diz que ele vai até o rei e dá outra palavra profética. Mas a Bíblia Sagrada diz que primeiro ele faz um desafio com os profetas de Baal, que eram 450, e mais 400 profetas de Azera. A Bíblia diz que
ele faz um combinado, diz assim, ó: vamos estabelecer um altar e oferecer um sacrifício. Diga, um altar e um sacrifício. Você precisa entender que uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Diga comigo, um altar e um sacrifício. Aí a Bíblia diz que eles aceitaram o desafio, vão para cima do Monte Carmelo. E chega lá, a Bíblia Sagrada diz que eles ficam de cedo até o meio-dia, gritando, clamando a Baal, e nada de Baal responder. Mas pega isso aqui para você entender. Olha o que Elias diz para eles: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Toda vez que um altar é estabelecido, há uma resposta. Pega essa chave aí em nome de Jesus. Toda vez que um altar é estabelecido, há uma resposta. Meu Deus, irmão. Gênesis capítulo de número 35 e verso de número 3, diz assim, ó: e levantemos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Olha o que Jacó está dizendo aqui para a família dele: vamos até Betel, porque lá Deus me respondeu. Foi no lugar em que o altar foi estabelecido que houve resposta de Deus e direção. Toda vez que um altar é estabelecido, a resposta de Deus vem. Toda vez que um altar é estabelecido, o direcionamento de Deus vem. É por isso que Elias disse para os homens: nós não vamos colocar fogo no altar, nós não vamos colocar fogo na lenha, nós não vamos queimar o sacrifício. É o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Toda vez que estabelecemos altar, Deus responde. Meu Deus, Jesus, eu não sei se você está entendendo alguma coisa. Ah, como eu queria que você estivesse queimando, como eu estou queimando. Toda vez que estabelecemos altar, recebemos o quê? Aí tem gente dizendo: não sei porquê, Deus não fala mais comigo, já não ouço mais a voz de Deus. Deus não sai falando aí de qualquer jeito não, irmão. Tem que ter altar estabelecido, querido. Não, você não entendeu não? Vou falar de novo. Deus não sai por aí usando qualquer um de qualquer jeito. Cuidado com essas meninices que a gente anda vindo por aí. Esses dias uma pastora contou para mim, não, fui numa vigília, meu Deus do céu, tinha uma missionária lá, fulana. Jesus, você repete o nome dela, irmã? É fulana. Eu disse: irmã, essa mulher há poucos dias estava querendo ir congregar comigo, amaziada com um cara lá, um adúltero, prostituto, vivendo uma vida toda torta. Aí foi lá na vigília deles e profetizou, e deu visão, e teve revelação, e aí o que ela estava falando para mim era: pensa numa mulher de Deus. Tomem cuidado. Nós estamos vendo por aí o nível de meninice espiritual que nós estamos vivendo, e a gente está caindo nesses embalos. Pedro diz assim: não sejam mais meninos, levado por todo vento de roda e doutrina. Quando nós estabelecemos altar, fica tranquilo, Deus não precisa levantar um profeta e rodopiar, e colocar a mão na sua cabeça. Você vai ouvir a voz de Deus audível, falando com você. Jacó estabeleceu um altar quando estava fugindo da casa de seu pai, e a Bíblia diz que a hora que ele conectou a pedra com a cabeça, a Bíblia diz que ele começou a ter uma visão de uma escada que ligava até o céu, tinha anjo subindo e anjo descendo, e Deus estava na ponta da escada, porque toda vez que nós estabelecemos altar, visão começa a ser dada, a voz de Deus começa a ser revelada, a direção de Deus começa a ser trazida para a igreja.
Altar é lugar que obter resposta e direção. Êxodo capítulo 20, verso 25, preste atenção nisso. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Meu Deus. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-la-ás. Outras versões diz: se você tocar na pedra com algum tipo de ferramenta, será profanado o altar. Olha para quem está perto de você e diga assim: irmão, o altar é feito de pedras imperfeitas. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Você está esperando vir para a igreja e achar todo mundo bonitinho, arrumadinho, certinho, que você veio para o lugar errado. Não, você veio para o lugar errado, porque tem gente que vem para a igreja só para achar defeito no outro, só para ver o problema do irmão. Olha de novo para ele e diga assim: altar é feito de pedras imperfeitas. É porque a imperfeição do outro é que cobre a deficiência do outro. Não, você não está entendendo, querido. É Deus que está falando para Moisés: Moisés, não é para lapidar a pedra, não usa a ferramenta para achatar a pedra. Nós estamos acostumados com construção de tijolos quadrados, 19 por 8 de altura, ou por 10 ou 10 de largura, com tudo padronizado. O altar era feito com pedras diferentes e com pedras imperfeitas, e não podia usar ferramenta nenhuma, porque uma ia encaixando na outra, até que o altar estivesse sido estabelecido. Esse aqui é um altar, irmão, está cheio de gente imperfeita, mas dizendo: eu vou cobrir a tua imperfeição, fica tranquilo, eu estou contigo e estou orando com você, porque eu sei que nós nos tornaremos melhores juntos. Só que a gente vem para a igreja esperando ver no outro perfeição. Aí sai da igreja porque o irmão é imperfeito, porque o irmão fez não sei o que, o Beltrano. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: altar é feito com pedras imperfeitas. E olha a direção de Deus ainda para Moisés: diz assim: não lapida a pedra, porque se tocar ferramenta nela, ela é profana. Ou seja, usa ela do jeito que ela está, porque uma vai se encaixar na outra, a outra vai ter sobreposição na outra, e quando todo mundo olhar o altar pronto, vai dizer: que lindo. Porque o Pedro está completando a imperfeição do Alessandro, o Alessandro está da Daiane, a da Daiane na Maria, e um está somando com o outro, dizendo: você não está sozinho, nós estamos juntos, nós somos um altar, e esse altar vai ter resposta do céu. Você sabe o que é lindo na estola sacerdotal? É que quando o sacerdote colocava a estola sacerdotal, havia um bolso costurado na frente, com 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Quem via para o lado de fora do bolso, vinha 12 pedras alinhadas, mas quem olhava para o lado de dentro, via o defeito das pedras. Umas eram maiores, outras menores, outras mais largas, outras mais estreitas, mas quem via por fora da estola sacerdotal, via um alinhamento. Diga comigo: alinhamento. E todo mundo olhava e dizia: as 12 pedras, tudo alinhadinho, tudo bonito, mas ninguém sabia que por dentro da estola sacerdotal havia uma costura que dizia: você não vai ficar menor do que a outra, você não vai ser diferente da outra. Quem vê, vai ver o conjunto perfeito. Eu vou falar, irmão, eu vou falar porque Deus está mandando. Eu fico preocupado com quem tem coragem de falar daquele que está caminhando na fé com Ele. Eu fico preocupado quando tem gente, irmão, que vai para a casa do outro e vai falar mal do irmão.
Eu fico preocupado quando eu vejo gente indo para a casa do outro. Você viu o que o irmão fez? Isso me deixa louco da cabeça. Por quê, pastor? Porque a minha função não é expor o meu irmão, é cobrir a imperfeição dele, porque juntos é que nós somos o altar. Você viu uma imperfeição no seu irmão, cobre ele, querido. Você é altar, você é pedra do altar. Ora por ele, jejua por ele, paga um preço por ele em nome de Jesus. Você está percebendo o quanto que é forte? Deus está estabelecendo altar. Irmão, a gente tem que parar com isso. Na igreja não tem quem. O grande problema, eu estou falando de mim, eu sou assembleiano, irmão, sou nascido e criado nas Assembleias de Deus. E o maior erro que nós cometemos foi departamentalizar a igreja. Fizemos da igreja um monte de departamento. Departamento de senhoras, departamento de novo convertido, departamento de jovem, departamento de criança, departamento de adolescente, departamento de escola bíblica, departamento de cantina. Você está achando que não tem mais, irmão? Fui criado lá, eu sei todos. Departamento do círculo de oração, departamento do diaconato. Aí virou uma disputa dentro da igreja de grupos. De quem faz mais, de quem é melhor, quem faz um congresso mais bonito. Passávamos o ano inteiro fazendo campanha na igreja só para realizar congresso e festa. Festa de senhoras, festa de jovens, festa de criança, festa da escola bíblica. Você está achando que não tinha festa, irmão? Pensa num tanto de festa que tinha. Porque o segredo era quem vai trazer o melhor pregador. Quem vai trazer o melhor cantor? Quem vai reunir mais gente? E essa igreja, toda dividida em departamentos, se tornou uma igreja inimiga, dividida entre si mesmo. Olha aqui para você entender, eu tenho 12 anos lutando pela unidade dessa igreja. Isso aqui não é brincadeira não, irmão. São 12 anos pagando um preço para a gente não poder deixar isso acontecer no meio dessa igreja e dizendo é um corpo só, é um corpo só, é um corpo só. E agora eu quero fazer você entender, é um altar feito de pedras imperfeitas, uma pedra cobrindo a imperfeição da outra e dizendo, pode até ser que tenhamos a nossa imperfeição, mas quem nos vê pronto, nos vê estruturado, nos vê organizado. Brigávamos na igreja por quem ia ser consagrado na próxima reunião. Tinha uma irmã aqui que um dia entrou violentamente dentro do meu gabinete e disse, pastor, se até a próxima reunião o senhor não me consagrar, eu saio dessa igreja. Porque tem um monte de gente sendo consagrada aqui, eu não. Aí ela começava a buscar os defeitos dos outros. Fulano faz isso, fulano é aquilo, fulano é desse jeito. E hoje eu vim aqui para dizer para você, são pedras imperfeitas que vão fazer parte da construção desse altar. Oh! Ramandai. Cobre a imperfeição do seu irmão e para de falar da imperfeição dele.
Porque nós estamos levantando um altar. Isso aqui não é uma disputa, isso aqui não é uma guerra, isso aqui não é para saber quem prega melhor, isso aqui não é para saber quem vai reunir mais gente no culto. Isso aqui é um altar que está sendo levantado a cada domingo, a cada grupo de conexão realizado no seu lar, a cada grupo de conexão realizado na praça. É nós declarando para Baal: o nosso altar vai ser maior do que o de Baal, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 8 e verso 20 diz assim, ó: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Acabou o dilúvio, não tem mais ninguém vivo sobre a face da terra, exceto Noé e a sua família. Os animais estão em casais dentro da arca. Noé diariamente está soltando uma pomba para ver se ela traz algum galho seco ou se ela permanece lá, para descobrir se havia secado a terra. E a Bíblia Sagrada diz que agora está na hora de Noé sair para fora da arca. Mas olha o que Deus diz: tire a sua mulher. Quer ver? Gênesis capítulo de número 8. É o primeiro altar construído na história da Bíblia. Meu Deus. Capítulo 8, verso de número... eu vou ler a partir do 15, só para você entender. Diz assim, ó: 8, vocês acharam? 8 e 15. Então disse a Noé: sai da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, e aves e grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Façam sair para que se esparramem, se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca, sua mulher, seus filhos e mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, oferecendo-os um holocausto, queimando sobre o altar, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: ah não, irmão, isso aqui era para ter rajado de glória a Deus, irmão. Olha o que um altar provoca. Olha o que um altar provoca. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Sabe por quê? Porque altar é lugar de estabelecer aliança. Querido, essa ideia que nós temos, diz que já somos o bambambam, que já estamos salvos e já está garantido, tem que ser tirada do meio da igreja. Jeremias diz: passou a cega e findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Você sabia que cada culto é lugar de nós estabelecermos a aliança de novo? Tem culto que eu termino, Alessandro, queimando tanto, irmão, que eu chego em casa e eu converso com Deus umas coisas muito loucas. Falo: Deus, eu estava muito enganado até agora, Jesus. É 30 anos de engano, não é possível. Porque Deus ministrou algo novo no meu coração naquele altar que foi estabelecido. E eu digo: Deus, eu estou precisando, eu quero fazer aliança de novo, eu quero renovar. Ignora os meus erros, ignora a minha ignorância, não leve em conta a minha falta de conhecimento. Diga comigo: altar é lugar de estabelecer aliança. Noé sai com toda a sua família, e quando Noé sai com toda a sua família, a Bíblia Sagrada diz que ele oferece um altar, ou estabelece um altar, e oferece sacrifícios de animais. E quando o sacrifício é oferecido, preste atenção,
O cheiro que chega diante de Deus é um cheiro... irmão, eu vou falar. Pensa num trem bom, é cheio de churrasco, não é? Você come aquele tanto de carne assada e fala assim: misericórdia, quero ficar pelo menos 15 dias sem comer carne assada. Passa na frente do espetinho no outro dia, irmão, para tu ver. Oh, coisa tribulosa, irmão. Você pode estar saciado de tanto comer, mas aquele cheiro, pensa, não, como eu amo carne. Igual a história do gauchinho: ama quem mais, papai ou mamãe? Carne. Ei, olha aqui para você entender. É assim que os sacrifícios que nós oferecemos no altar. Qual que é o terceiro altar, irmão? A igreja. É assim que os sacrifícios que nós oferecemos nesse altar chega diante de Deus. Aí Deus diz: eu tenho que ir lá. Não, eu tenho que ir lá. Aí começa: para que entre o rei. A igreja está oferecendo sacrifício. Aí Deus se levanta e diz: o cheiro é bom demais, eu tenho que descer lá. Eu tenho que descer na terra hoje para participar desse culto que estão fazendo para mim. Porque o altar está estabelecido. Diga comigo: o altar está estabelecido. Já entendemos que o altar é feito de pedras imperfeitas. Glória a Deus. Então quando você vê seu irmão chorando ou falando em línguas, dê vontade de chorar e falar em línguas também, ao invés de ficar olhando e dizer: ontem ele estava falando outra coisa, agora já está chorando e falando em línguas. Deixa ele chorar e falar em línguas. E começa a cobrir ele, porque daqui a pouco o altar vai estar pronto. E quando o altar estiver pronto, o sacrifício oferecido aqui vai atrair a atenção de Deus para esse lugar. Eu vou mais para frente aqui. Gênesis capítulo 12, 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Tem gente que não está entendendo nada, irmão. Abraão é só um nômade. Olha para mim aqui: nômade não estabelece morada em lugar fixo. Quem está me entendendo? Nômade não estabelece morada em lugar fixo. Abraão é nômade. É só ler a trajetória dele. No capítulo 11 ele está em Ur. No 11 ainda ele está em Harã. Depois ele está saindo para o Egito. Depois ele volta para Canaã. Depois ele vai para o Egito. É nômade. Só que quando Abraão passa ali e Deus fala com ele, ele estabelece um altar. Deus diz: no lugar que você estabeleceu um altar, eu estabeleço uma aliança. Porque Deus não está preocupado com o seu histórico, com a sua história, quem você foi. A partir do momento que o altar for estabelecido, uma aliança é estabelecida, um lugar de morada é estabelecido, você começa a fazer parte da promessa. Eu vou e vou preparar lugar e volto para buscar você para ir morar comigo. Entenda isso em nome de Jesus. Aqui nessa terra você está só de passagem, você é peregrino, você é nômade. Mas quando o altar é estabelecido, você está dizendo: eu estou estabelecendo uma aliança, e essa aliança me dá garantia de uma morada fixa. Oh meu Deus. Êxodo capítulo 17, 15. Meu Deus, Êxodo capítulo 17, 15. Diz assim: Moisés edificou um altar, ao qual clamou, chamou: o Senhor é minha bandeira. Tem mais gente comigo? Diga comigo: um altar. O Senhor é minha bandeira. Isso aqui é forte, irmão.
Porque altar estabelece governo. Não, você não entendeu ainda. Altar estabelece governo. Quando você estabelece um altar, você estabelecendo um governo. É por isso que nos chamam de louco, de doido. O que esse povo está fazendo aí? O que eles reúnem toda semana para ficar gritando glória a Deus e aleluia lá? É porque nós estabelecemos governo quando o altar está estabelecido. Nós estamos dizendo, nós temos um rei, nós temos uma pátria, nós temos uma nação, nós não somos daqui. Um dos textos mais sensacionais que eu acho é o texto de Hebreus, no capítulo de número 11, o verso 3, quando diz: todos esses creram na promessa, todos esses viveram na fé, e crendo na promessa, declararam que eram peregrinos e que eram forasteiros na terra. Eles estão dizendo, nesse altar estabelecido, nós estabelecemos um governo. Você vai me perdoar no que eu vou falar, irmão, mas eu fico preocupado quando eu vejo crente brigando porque é de política. Eu fico doido da cabeça quando eu vejo crente discutindo política, irmão, brigando porque é de política. Ele não entendeu ainda quem é o governo dele. Não entendeu não, irmão. Não entendeu, querido. Você não entendeu ainda. O hino 36 da harpa cristã diz assim, ó: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Ei, você está aqui de passagem. Esse aqui não é o seu governo. É incrível como nós vemos a mentalidade exclusa que nós temos a respeito de quem nós somos. É incrível, irmão, como nós nos adaptamos facilmente a esse mundo e vamos na onda. A onda agora é manifestações, vamos nos manifestar também. A onda agora é parar, fazer bloqueio, vamos bloquear também. Pare de ser mente fechada. O seu tempo aqui já está determinado. Você não é desta pátria, o seu governo não é esse. A sua bandeira é o Senhor. Oh. Meu Deus. E Moisés edificou um altar a qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Esse povo está caminhando no deserto, peregrinando. Saíram do Egito, tem a promessa de uma terra que emana leite e mel, mas estão no meio do nada. Os amalequitas dizem assim: vamos rodeá-lo e vamos acabar com esse povo que anda peregrinando pelo deserto. São mais de 3 milhões de pessoas. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés vai para o cume do monte e diz para Josué: pegue os homens de guerra e desce para pelejar contra os amalequitas. E aí pega essa chave aqui para você entender. Moisés vai para cima do monte e começa a estender as mãos. Só que ninguém aguenta ficar de mão levantada durante muito. Ele cansa, e quando ele baixa a mão, o povo começa a perder a guerra. Então ele descobriu o segredo. Ele diz: de mão erguida eu estabeleço um governo, de mão baixada o governo da terra é que fica estabelecido. Então a Bíblia Sagrada diz que ele levanta a mão, mas quando ele cansa, Arão e Ur estão lá embaixo, e quando eles percebem isso, ele diz: não vamos deixar o governo de Deus deixar de ser estabelecido sobre a nossa vida. Pega aí, irmão. Tem muita gente saindo debaixo da mão da liderança, querendo viver igual nômade no deserto, do jeito que dá, do jeito que quer, do jeito que acha conveniente. Aí não sabe por que está perdendo as guerras, porque o governo de Deus já foi estabelecido, e ele é teocrático, não é monárquico, não é democrático, é teocrático. A ordem vem de lá. Arão o entende, corre para debaixo dos braços de Moisés e segura.
E quando segura os braços de Moisés, a nação começa a avançar, começa a romper, começa a destruir os inimigos. Aí de repente, quando eles vencem a batalha, Moisés diz assim: mesmo cansado, mesmo destruído do jeito que eu estou, mas nós temos que estabelecer um altar, porque nós descobrimos hoje que o Senhor é o nosso governo, Ele é a nossa bandeira. Podemos até ser nômades no deserto, mas nós temos uma pátria, nós temos uma nação. Tem gente me entendendo. Diga comigo: altar estabelece governo. Eu falei para vocês que eu anotei 123 referências. Eu estou na quinta. Dá para pregar uns meses aqui, irmão. Altar estabelece governo, repete aí. Altar estabelece governo. A minha pergunta é: quem é a sua bandeira? Gente, está uma disputa doida aí agora. Quem é verde e amarelo e quem é vermelho, quem é... E a gente está entrando no embalo, porque nós nos tornamos moradores dessa terra. E tem um monte de gente tão apaixonado pela terra, que o meu medo é que fique na terra. Olha para quem está perto de você e diga: tem uma pátria te aguardando. Esses homens heróis da Bíblia disseram assim, ó, olha o que eles disseram: somos peregrinos e forasteiros na terra. E o lindo de ver ali nesse texto é que eles creram, mas não receberam. Diga aí: crendo na promessa, mas não receberam a promessa. Mas olha do que eles se convenciam todo dia: somos peregrinos e forasteiros nesta terra, precisamos continuar, a nossa pátria está bem ali, estamos chegando em casa. Um missionário passou quase 40 anos com a sua esposa nos campos missionários da África. Resolve voltar para os Estados Unidos e anunciaram para a sua igreja o seu retorno. Ganharam centenas, milhares de almas lá. E quando eles desceram no aeroporto, uma comitiva muito grande, e tocando os instrumentos de sopro, e tocando instrumentos de percussão, e ele encheu o peito e disse: estão nos recepcionando. O nosso trabalho não foi em vão, não. Eles estão nos recebendo. Reconheceram os nossos 40 anos de trabalho no campo missionário. Quando desceram do avião, descobriram que era uma comitiva do governo que estava sendo recebida. Aquele missionário, com seus quase 60 e poucos anos de idade, foi para casa muito constrangido, muito contrariado. E um dia, no auge da sua ira, por causa da falta de reconhecimento, nenhuma ligação recebeu para dizer parabéns pelos 40 anos de ministério. Ele sai de casa, e antes de sair de casa ele diz para a esposa: converse com seu Deus e pergunte para Ele, por que não fomos recompensados pelo que fizemos? A esposa ficou chorando em casa, lavando vasilhas, e ele foi para a rua e andou de um lado para o outro, e quando ele retornou para casa, ele chega na esposa e diz: e aí, seu Deus te deu uma resposta? Ela olha para ele sorrindo e diz: sim, ele me respondeu. E ele diz: que resposta foi então, mulher? A resposta que ele me deu foi: nós ainda não chegamos em casa.
Tem muita gente querendo ser honrado aqui, querendo receber galardão aqui, querendo ser reconhecido aqui. Já está na hora de você estabelecer uma bandeira na sua vida, estabelecer uma bandeira no seu ministério. Irmão, você acha que eu fico trabalhando e perguntando: será que alguém vai me elogiar? Será que alguém vai me parabenizar? Eu estou esperando chegar em casa, porque quando eu chegar em casa, a minha bandeira já foi fincada. Estabeleça um governo. Governo é isso, irmão. Tem gente que não se move mais porque não recebeu um elogio na igreja. Não faz mais nada porque o pastor esqueceu de citar o nome dele na hora do agradecimento. Você precisa decidir quem é sua bandeira, lindão. E está na hora de você descobrir qual é a sua bandeira, quem te governa. Se você entendeu que o Senhor é sua bandeira, que o Senhor é o seu governo, comece a declarar: eu ainda não cheguei em casa. Mas a hora que eu chegar em casa, a hora que eu chegar em casa, eu vou ser recebido nos céus. A minha pergunta é: pelo que você se move? Você tem uma bandeira estabelecida? Ontem eu saí daqui pela manhã de caminhonete. O irmão Alessandro teve que me dar socorro aqui. Os meninos saíram para vender pizza e estourou as correias do alternador, parou de carregar a bateria. Rodei, cheguei até Vera. Era 8 horas da manhã. Fiquei lá até quase 11 horas da manhã tentando arrumar correia para colocar na caminhonete. Cheguei em casa cansado, comi, fui para a igreja trabalhar. De noite fui para a casa do pastor Cristiano. Hoje de manhã cedo fui para... Na hora que eu estava saindo, o pastor me perguntou: pastor, se o senhor fica aqui? Eu disse: não, ainda vou de moto para Feliz Natal. Ele falou: pastor, o senhor não cansa? Eu disse: eu canso. Estou esgotado, estou no meu limite. Mas eu estabeleci uma bandeira na minha vida, no meu ministério. Eu não estou me movendo para agradar ninguém, não estou me movendo para receber elogio de ninguém. Eu estou me movendo para receber um galardão lá em casa. Porque quando eu chegar em casa, vou perguntar de novo: pelo que você está se movendo? Está pegando aí? Jesus. Juízes 6:24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje em Ofra dos Abiesritas, até hoje ainda o altar está estabelecido. Qual que é o nome que ele deu? O Senhor? O Senhor? Jesus. Verso de número 21 diz: com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo carnes e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. E quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Senhor soberano, eu vi o Senhor face a face. E comigo: altar é lugar de ver Deus face a face. Eu vou falar. Pedir a Deus para não chegar nessa hora. Você sabe por que tem um monte de gente que vem para a igreja? Preste atenção aqui, irmão. Não sente Deus, não vê Deus, não recebe o Espírito Santo. É porque Ele é perfeito demais. E o altar é lugar de pedras. E enquanto você for o santarrão, o bonitão, o perfeitão e saber de tudo, querido, deixa eu te dar uma notícia: você não vai ver Deus.
Porque você não consegue fazer parte do altar. O altar só pode ser feito por pedras não pode ser lavradas. A ideia ali, se pegou ela com uma curva na ponta, tem que ser daquele jeito. Se pegou ela com uma lombada no meio, tem que ser daquele jeito. E uma vai se encaixando na outra. Não sente Deus, não vê Deus, não sente o Espírito Santo. Tem gente chorando, ele está bem assim, ó, sem saber o que está acontecendo. Tem gente se entregando para o Espírito Santo, ele está, eu não entendo o que esse irmão sente. Deixa eu te dar uma notícia, irmão, é que você ainda não se encaixou no altar. Você está muito perfeito. Gente perfeita demais não se encaixa no altar, e o fogo só pode se manifestar no altar. E quando o fogo se manifesta no altar, então a gente começa a ver Deus face a face. Eu não sei porque que o irmão sente, eu não sinto. Eu sei. Fala para mim não, que eu sei, querido. É porque você não entendeu ainda que você tem que se encaixar nesse altar. Se encaixa no altar. Encaixa no altar. Porque quando você se encaixar no altar, o fogo vai se manifestar. E é no fogo que a gente vê Deus face a face. Gideão está dizendo, eu vi o Senhor face a face. Eu vi o Senhor face a face. Quando o altar queimou, eu vi o Senhor face a face. Ah, irmão, você não está entendendo. Esse altar vai queimar nessa noite. Esse altar vai queimar nessa noite, porque tem, ainda que seja um tanto só, mas tem gente entendendo que ele foi chamado para cumprir a imperfeição do outro. São pedras não lavradas que compõem o altar, são pedras imperfeitas que fazem parte desse altar. É eu cumprindo a imperfeição do meu irmão e declarando na vida dele, em nome de Jesus Cristo, vai ter fogo, vai ter a presença de Deus, vai ter a manifestação do Espírito Santo, vai queimar de novo. Ai, show. E sucedeu, Juízes capítulo 13, 20. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Porque altar é lugar de manifestação da presença de Deus. Altar é lugar de manifestação da presença. O anjo está dando dicas para Manoá e para sua esposa, dizendo, vai nascer um menino aí. O nome do menino vai ser Sansão. Eu vou levantar ele como libertador da nação. Coloca uma água para mim aqui, por favor. Eu vou levantar ele como libertador da nação. Aí eles estão bem assim, será que é Deus? Será que a minha esposa é estéril? Eu já sou avançado de idade. É o mesmo caso de João, o pai de João Batista. Aí a Bíblia Sagrada diz que, de repente eles dizem, então se é o Senhor, nós vamos oferecer sacrifício. O anjo olha para ele e diz, para mim não. Agora, se quiser oferecer sacrifícios para Deus, eu fico assistindo. Aí a Bíblia Sagrada diz que Manoá corre lá, prepara o altar, coloca fogo na lenha e coloca o sacrifício em cima. Mas quando o fogo sobe, a chama sobe, o anjo falou, está na minha hora de ir. E a Bíblia diz que o anjo, no meio da chama, sobe junto. Ei, porque o que é oferecido aqui só pode chegar lá através do fogo. Gente do céu, meu sonho é pregar e o povo entender. Vou explicar. Tudo que é oferecido aqui, pega de novo a chave, ó, só pode chegar lá
através do fogo. Quando o Espírito Santo se manifestou a primeira vez no Pentecoste, o que viram lá? Uma pomba? Não. Não foi um rio de água viva, irmão? Línguas repartidas como de fogo. Porque quando o altar é estabelecido, o Espírito Santo tem liberdade de subir para levar e descer para trazer. Não, você não pegou ainda. Ele sobe e leva, mas ele desce e traz também. O que queimou lá em Gideão trouxe fogo da rocha, mas aqui em Manoá ele está subindo no fogo. Isso você precisa entender nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Toda vez que o altar é estabelecido, nós vemos Deus face a face. 2 Samuel capítulo 24, verso 24 e 25. 2 Samuel 24, verso 24 e 25 diz assim, ó: e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Meu Deus. Eu falei isso na terça-feira que nós fizemos o clamor profético lá em Sinop. Eu falei isso. Quando nós estabelecemos altar, segura essa aí, irmão, isso é forte. Nós mudamos decretos. É por isso que a igreja está perdida, irmão, no que tange ao governo humano. Porque ela está tentando lutar com armas da terra, e a igreja não luta com armas. Pega aí a chave, querido. A igreja luta com armas espirituais. A igreja luta com armas espirituais. Olha o que Deus falou para Salomão. Salomão está pasmo com a grandeza do que Deus fez, irmão. Ele inaugura o templo e oferece 1000 novilhos, 22.000 aves. A glória de Deus é tão grande. O único erro que os sacerdotes cometeram foi que eles ofereceram o sacrifício fora. Quando eles tentaram entrar para dentro do templo, a glória jogava eles no chão. Já pensou? Estão tentando entrar para dentro e pá, caindo para fora. A glória era tão forte lá dentro que jogava eles para fora. Aí Salomão está pasmo vindo aquilo tudo, e de repente Salomão faz uma oração para Deus dizendo: mas Deus, e se o povo pecar? O que eu faço? Lá no capítulo 6 ele faz essa oração. No capítulo 7, não se sabe quanto tempo depois, Deus vem com a resposta e diz para Salomão: se o meu povo pecar, preste atenção no que eles têm que fazer. Eles vão se humilhar, eles vão orar, eles vão buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Então, quando o altar estiver estabelecido, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, se a gente soubesse que a gente tem poder para mudar decretos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno, a gente começaria a usar essa influência com mais poder. John Knox está orando pela Escócia. A rainha da Inglaterra está vindo com todo furor para destruir a Escócia. E John Knox entende que o que lhe resta fazer é acessar os céus. Então John Knox vai para a oração. E depois de algum tempo, a rainha da Inglaterra descobre porque não está conseguindo invadir com as suas tropas 10 vezes maior do que as tropas da Escócia. Alguém traz a notícia dizendo: tem um homem chamado John Knox que não cessa de orar pela Escócia. Ela escreve uma carta a punho dizendo: eu prefiro enfrentar 10.000 homens aparelhados para a guerra do que enfrentar John Knox de joelho. Nós temos poder para estabelecer e para mudar decretos quando altares estão prontos. E
Por que não fazemos? Porque nós temos que ler os livros e contar histórias antigas. Porque não temos mais esse acesso e esse poder. Segura aí. E Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra. A ideia de aplacar aqui é diminuir a sua ira, o seu furor, para com a terra. E cessou aquele castigo sobre Israel. Quando é que a terra deixou de receber o castigo de Deus? Tá a chave aí, irmão, me ajuda. Quando Davi edificou está faltando pouca coisa demais para a gente mudar decretos. Está faltando muita pouca coisa. Você sabia que lá na sua casa você pode mudar decretos? Esses dias eu contei esse testemunho, acho que foi para ti, Alessandro, do meu avô. Meu avô contratou um homem para trabalhar na sua fazenda, e depois que ele estava trabalhando, ele descobriu que era um assassino muito conhecido na região. Segundo os boatos que rodavam na região, é que ele nunca saía de um lugar sem matar toda a família da fazenda. O conselho para o meu avô foi: seu Serafim, procura a polícia, esse homem vai matar vocês. Um dia meu avô chamou ele para fazer um acerto. Ele disse: não quero acerto, vou matar toda a sua família. Tranca suas filhas, seus filhos em casa, eu vou na cidade, e quando eu voltar, eu mato todo mundo. Estou falando de uma época que não tinha celular na mão de todo mundo, irmão. Hoje todo mundo manda celular até do meio da... Esse homem desceu para a cidade de Nova Chavantina. E meu avô chamou toda a família e estabeleceu um altar. Foi todo mundo para dentro de casa orar, até que o Senhor trouxesse uma resposta. 7 filhos, meu avô, a minha avó, entraram para dentro de casa e começaram a orar a Deus. Isso era pela manhã. No finalzinho da tarde chega um companheiro do meu avô na fazenda dele. Quando meu avô abre a fazenda, abre a porta, com medo de ser o homem que viria para matar a família, aquele moço chega e diz assim: seu Serafim, ficou sabendo da morte do fulano? Ele disse: como assim? Hoje cedo ele saiu daqui e disse que viria para matar toda a minha família de volta. Aquele moço contou: não, agora à tarde, depois do almoço, ele entrou no rio, e foi um mergulho só e não voltou mais, desapareceu. Um decreto havia sido estabelecido na terra, mas quando um altar é estabelecido, um decreto é estabelecido. Vou perguntar, só porque vocês são... O céu é maior do que a terra, irmão? Querido. Sabe por quê? Porque o céu é infinito. Tudo que estiver sendo estabelecido na terra, se for estabelecido nos céus outro decreto, o da terra tem que mudar. Não, você não entendeu não? Se Deus estabeleceu um decreto nos céus, pode ter sido quem for, na terra o decreto tem que mudar. Quando Davi estabeleceu um altar, Deus estabeleceu outro decreto no céu e disse: a terra vai ter que parar de matar. Vou perguntar de novo: será por que nós perdemos tanto poder e tanta eficácia dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares? Porque perdemos o domínio sobre os nossos filhos.
Você está entendendo as perguntas? Por que não temos mais poder algum sobre os decretos da terra? Porque nós deixamos de estabelecer altar. Quando você estabelece um altar, decretos são mudados. Ah, meu marido disse que não vai vir mais para a igreja. Você estabeleceu um altar? Estabelece para tu ver, irmão, se ele não vem. Nem que seja se arrastando, mas ele vai vir. Vem. Ih, eu conheço meu Deus. Eu sei como é que ele faz quando ele estabelece decretos, irmão. Ah, meus filhos não querem ser mais crente. Você estabeleceu um altar? A minha esposa não quer saber mais. Você estabeleceu um altar? A medicina desenganou meu filho. Você estabeleceu um altar, irmão? Decretos da terra são revogáveis quando um decreto no céu é estabelecido através de um altar. Grava isso aí. Grave isso aí em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora. Coloque-se de pé, por favor. Eu tenho mais 115 textos para pregar. E nós vamos pregar muito ainda durante os próximos dias. Quando alguém falar altar perto de você, você vai achar que é a polícia, irmão. Já vai prestar continência. Já vai se render na hora. Diga comigo, quando o altar estabelecido, Deus muda decretos. Muda, Ele muda, irmão. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Olha para mim, para você entender uma coisa poderosa aqui. Quando Davi está estabelecendo um altar para mudar o decreto sobre a terra, um sacerdote chega para ele: vem cá, Paulo, e diz assim: Davi, eu tenho à minha disposição aqui novilhas, eu tenho à minha disposição animais, oferece tudo que eu tenho ao Senhor, para Deus revogar o decreto da terra, de mortandade na terra. Olha que Davi, pega essa chave aqui, irmão. Se você não aprender isso aqui, nunca mais você vai saber o que é estabelecer altar. Davi olha para o sacerdote e diz assim: ó, eu não oferecerei a Deus holocausto, altar, que não me custe nada. Meia dúzia só entendeu, irmão. Tinha um cara entregando tudo e falando: oferece o que eu tenho. Ele falou: é o que eu tenho que vai ser oferecido. Deus abençoe, irmão. Eu vou falar o que tem de gente vivendo nas custas do holocausto do outro. Oh, meu Deus, me ajuda, pai. Essa língua é feroz. Eu segurei para não falar, mas... o que tem de gente vivendo às custas do altar e do holocausto dos outros. Olha para quem está perto de você e diga assim: não ofereça altar, não estabeleça altar, e não ofereça sacrifício que não te custe nada. Tinha um cara doido para estabelecer um altar colado no de Jesus. Falou: vou andar com o cara, irmão. O cara está fazendo um monte de coisa aí. O que eu preciso para ser seu discípulo? Vai, cumpre a lei, os 10 mandamentos. Ele disse: eu cumpro desde a minha meninice. Agora vai e vende tudo. O cara falou: vai ter que me custar alguma coisa? Então para mim não serve.
O problema do evangelho do século 21 é que tem muita gente querendo estabelecer altar que não lhe custa nada. Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser, ninguém é obrigado, mas se quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue.